Irmãos, nós estamos aí já há algumas semanas, mais de um mês, falando sobre essa temática, sobre a vida comunitária da igreja, sobre as implicações práticas da realidade daqueles que compõem a comunidade de fé, a essa família de fé. E aprendemos que na semana passada que nós somos livres a partir daquilo que Cristo fez por nós, e essa liberdade nos traz a responsabilidade de servir os nossos irmãos. Então, a nossa liberdade em Cristo nos leva a servir, até mesmo sacrificialmente, os nossos irmãos em Cristo. E essa liberdade também, ela consiste na garantia da salvação que temos em Cristo Jesus. A garantia da salvação mediante aquilo que Cristo fez por nós. Por isso, essa compreensão de liberdade nos leva a viver uma vida onde a gente não precisa ficar o tempo todo tentando nos salvar. Mas isso nos traz a liberdade para assumir a responsabilidade que nós temos uns com os outros. O Evangelho traz, obrigado, André, traz diferenças aos nossos relacionamentos, muda a forma como nós vemos aqueles que nos cercam. Por isso, a gente precisa compreender essa responsabilidade que nós temos uns com os outros quando nós nascemos de novo em Cristo, porque existem muitas mentiras que nos rodeiam, muitas mentiras que nos cercam, teorias humanas, que ficam ao nosso redor o tempo todo tentando interpretar a vida para nós. E isso é um perigo. Uma dessas mentiras é uma frase popular que diz: Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Mas a vida comunitária centrada no Evangelho nos tira de uma zona de conforto e nos leva a viver uma vida de humildade. E a humildade significa pensar mais no próximo. C.S. Lewis vai dizer que humildade não é pensar menos sobre si, mas é pensar menos em si. E às vezes a gente acha que humildade é pensar menos sobre si, enquanto na verdade humildade é pensar menos em si e se importar mais com o outro. O Evangelho cria em nós, nos dá uma compreensão, nos traz a verdadeira autoimagem, nos dá a capacidade de nos enxergarmos como realmente somos. E é uma autoimagem que não é baseada na comparação com os outros. O Evangelho faz com que a gente não se sinta nem autoconfiante demais, nem inferiorizado demais. E isso funciona no nosso relacionamento com todo mundo. Ao invés da gente viver o tempo todo se comparando com aqueles que estão acima, entre aspas, ou abaixo, nós olhamos apenas para a nossa responsabilidade de tomar o que nós temos e somos e oferecer a Deus em sacrifício de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Quando a gente não tem essa autoimagem correta, baseada no Evangelho, baseada na compreensão do Evangelho, de quem nós somos, de quem Deus é e do que Deus fez por nós em Cristo Jesus e quem nós nos tornamos quando somos recebidos por Deus, isso nos livra do pecado do orgulho, que é a tentativa de uma supervalorização de quem nós somos. E, infelizmente, às vezes a gente vê isso até mesmo nos púlpitos cristãos, uma ênfase na supervalorização de quem nós somos, da superioridade, mas também nos livra de uma inferiorização, de um vitimismo, de uma falsa autopiedade.
são dois lados de uma mesma moeda. São dois lados de um mesmo pecado. São duas formas diferentes de orgulho. O problema está tanto no sentimento de inferioridade quanto no de superioridade. E essa compreensão exata, correta de quem nós somos, essa liberdade a partir do Evangelho, nos liberta tanto do legalismo quanto do hedonismo. E o que seria isso? O legalismo, que tira de nós a liberdade e nos leva a viver uma vida buscando salvação por meio do cumprimento de regras o tempo todo. E a gente vive se enganando achando que nós somos capazes. Só que a gente vai perceber que a gente sempre vai falhar. Porque a gente não consegue compreender que nós temos um Salvador. Nós achamos que nós podemos nos salvar. Mas também nos livra do hedonismo, que é aquele sentimento de abusar da liberdade pela rejeição absoluta de qualquer tipo de regra. Essa liberdade no Evangelho, além de trazer para nós uma compreensão de quem nós somos, nos traz também uma responsabilidade coletiva. E é sobre ela que eu queria falar nessa noite, sobre carreguem os fardos uns dos outros. Por isso eu te convido a se colocar de pé e vamos fazer juntos aí a leitura. Eu vou fazer a leitura do texto de Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 5, da palavra de Deus, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Bíblia, porque cremos que ela é a Tua palavra, e se ela é a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor fala conosco através dela, compreendemos que ela é suficiente para termos a compreensão de quem o Senhor é, entendemos que é através da Sua palavra que nós compreendemos a mensagem do Evangelho e somos salvos, Senhor Deus. Por isso, retira de nós qualquer tipo de distração, qualquer tipo de preocupação, e que possamos estar aqui inteiros, concentrados em ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. E, lendo esse texto, me veio à mente uma situação que, às vezes, facilmente a gente pode passar. Quantos de vocês já passaram, não precisa responder, mas tenta lembrar se você já passou por essa situação, de você estar carregando algum objeto muito pesado, ter alguém observando isso, às vezes um amigo, um conhecido seu, e a pessoa não oferecer nenhuma ajuda. E você passa com aquele objeto pesado, fazendo uma mudança, carregando algo pesado, e tem alguém assistindo, e fica parado. Finge que não vê, ou sai de perto para não ter que ajudar, ou simplesmente fica parado, vê e entende o seguinte: aquele peso ali é dele, não é meu, aquele objeto não é meu. Eu não tenho responsabilidade. Eu não tenho que me envolver com aquilo ali. Ele que carrega o peso dele sozinho. Quantas vezes, ou quem aqui já passou por uma situação dessa, de ter que carregar um peso, alguém podendo te ajudar, ver você com peso e não está disposto a dividir o peso daquela carga contigo? Como é ruim. E quantos de nós não nos sentimos constrangidos em pedir essa ajuda? Você está ali carregando peso, o cara está parado e a inércia daquela pessoa te constrange a pedir ajuda. Tem gente que não, que toma iniciativa. Ô, cara, não está vendo aqui que eu estou com esse piano nas costas, não tem como você me ajudar? Mas, às vezes, nós nos sentimos constrangidos em pedir essa ajuda. E Paulo, escrevendo
à igreja da Galácia, ele vai falar sobre a responsabilidade coletiva em carregarmos os fardos uns dos outros. Mas eu queria meditar com vocês nessa noite sobre que fardo, que peso é esse que Paulo está falando. Paulo ele está falando sobre liberdade e responsabilidade. Que a liberdade que temos em Cristo não é uma liberdade que nos leva a uma vida de completa desobediência de qualquer tipo de regra. Mas a verdadeira liberdade é aquela que nos leva a nos envolvermos uns com os outros. E quando a gente olha para toda a carta aos Gálatas, Paulo ele começa falando aquilo que nós não devemos fazer, como nós não devemos tratar o nosso irmão, não podemos tratar com presunção. E depois Paulo diz como nós devemos tratar o nosso irmão, o que nós devemos fazer, como nós devemos tratar uns aos outros. Paulo aqui começa falando, nesse trecho, como nós devemos tratar os nossos irmãos, e ele fala que nós, que somos espirituais, ou aqueles que são espirituais, devem restaurá-los com mansidão. Se nós temos a responsabilidade de restaurar um irmão em pecado com mansidão, eu queria fazer uma outra reflexão aqui com vocês. Como nós agimos naturalmente quando nós vemos um irmão em pecado? Quando um irmão é surpreendido em pecado, qual é a nossa reação natural? Talvez tenham pessoas, existem aquelas pessoas, melhor dizendo, que preferem virar o rosto, fingir que não viu. Talvez tenham outros que prefiram atravessar a rua ou se distanciar. Ele não consegue fingir que não viu, mas ele prefere tomar distância, talvez com medo de se contaminar. E também para não ter a responsabilidade de ter que ajudar. E por isso tomar distância. Outros preferem não se sujar dizendo que aquele problema não é seu problema. Outros têm uma atitude pior. Não ajudam, mas preferem espalhar aquilo que viram. Falam com todo mundo, menos com a pessoa que foi surpreendida em pecado. Só que o que nós vemos aqui, a instrução de Deus através da sua palavra, é que não é bem assim que um cristão que é espiritual age. Não é assim que um cristão maduro reage diante da realidade de um irmão que está em pecado. Quando nós, ao invés de restaurarmos ou tomarmos a iniciativa de servir a esse irmão, mas ao invés de fazer isso, mas nós apontamos o pecado do outro, nós estamos, na verdade, tendo uma atitude de comparação. Isso acontece por causa do pecado, do nosso orgulho, a nossa tentação em se mostrar de alguma forma superior. Para que a gente alivie de alguma forma a culpa do pecado, não entendendo que nós fomos perdoados em Cristo, e é isso que de fato alivia ou retira de nós a culpa, mas a tentativa de aliviar o peso do pecado em nós, se comparando com aquele que está pecando, com aquele que está cometendo um pecado que nós julgamos piores do que aquele que nós cometemos. Às vezes, quando nós vemos um irmão em pecado, nós agimos com essa forma de orgulho. Ou então a gente vai para o outro extremo. Quando a gente já se cansou de tentar ser o próprio Salvador, o nosso próprio Salvador, e a gente vê outro irmão em pecado,
Aí, ao invés de ter o orgulho da superioridade, nós vamos para o outro extremo, para o orgulho da inferioridade. A inferioridade orgulhosa. De uma forma que a gente vai, quando a gente vê que a gente está sempre falhando, que a gente não pode ser o nosso próprio Salvador, aí a gente vai começar a invejar a vida que o outro está levando, e por mais pecaminosa que seja a vida do outro, eu vou querer tanto a aprovação dele, que a gente corre o risco de desejar fracassar em viver em conformidade com o Evangelho. Só que o que o apóstolo Paulo, ele fala, através desse trecho da carta aos Gálatas, ele fala que quando nós estamos diante dessa situação, nós precisamos ser espirituais, agir como crentes maduros, que quando um irmão nosso for surpreendido em pecado, nós temos a responsabilidade de levar o fardo uns dos outros. E o que isso significa? Que nós não devemos ser rápidos em criticar, nem tampouco receosos em confrontar. Como nós falamos, o Evangelho nos livra tanto do hedonismo quanto do legalismo. Nós vemos que levar o fardo uns dos outros não é possível quando eu sou legalista, porque eu vou estar preocupado em jogar mais fardo nas costas desse irmão. Eu vou estar mais preocupado em jogar mais fardo sobre os outros, ao invés de carregar o fardo dele, ajudar a carregar esse fardo. O legalista é aquele que é sempre mais severo com os outros do que consigo mesmo. Só que o que Paulo diz aqui é que o cristão guiado pelo Espírito exige mais de si mesmo do que dos outros. E ele faz isso para que ele seja capaz de ajudar os outros que estão precisando. Ao contrário do que muitos imaginam, o cristão espiritual, ou seja, o cristão maduro, o cristão guiado e habilitado pelo Espírito de Deus, ele vai tomar tempo para ajudar, para restaurar o irmão caído. O verbo restaurar, que Paulo usa aqui nesse trecho, é o mesmo termo grego usado por médicos ortopedistas que tentavam colocar ossos em seus devidos lugares. Não sei quantos aqui já tiveram esse tipo de problema. Eu tenho um amigo que ele teve que fazer uma cirurgia no ombro, porque facilmente o braço dele descolava do ombro. E tinha toda uma técnica, e a gente trabalhava junto, e tinha toda uma técnica para botar o ombro de volta no lugar. Às vezes não conseguia, aí ele ia para o hospital. Aí o médico ia lá, um enfermeiro, um profissional de saúde, encaixava de volta o braço dele. Esse procedimento de colocar o braço de volta no lugar, de colocar o braço de volta para o lugar, o termo usado para isso no grego é o mesmo que Paulo usa. Então, o que Paulo está falando é que a atitude de um cristão espiritual diante de um irmão que está em falta, um irmão que está pecando, é uma confrontação com o objetivo da restauração. O que Paulo está falando? Ao ver seu irmão caído, o cristão espiritual vai cuidar para que esse irmão volte ao caminho certo. E ele fala como nós devemos fazer isso. Ele explica de que forma. Ele não fala somente o que nós devemos fazer, mas como nós devemos fazer. E ele fala com humildade, mansidão, bondade, cuidado, sem arrogância. Com cuidado para que você também não seja tentado. Isso parte do quê? De uma autoimagem centrada no Evangelho. Reconhecendo que, apesar daquele irmão estar em pecado, nós também somos pecadores. Estamos agindo em misericórdia com aquele irmão, com zelo e com graça, reconhecendo que nós também podemos ser tentados. Isso significa
que a nossa atitude de restauração, de cuidado um com o outro, jamais pode ser acompanhada do sentimento de superioridade em relação àquele que pecou. O pastor Renan Dias, lá de João Pessoa, ele tem um livro sobre a carta aos Gálatas, e comentando esse trecho da carta aos Gálatas, no seu livro que tem como título Boa Notícia, ele diz que o cristão espiritual, ao ver o outro em pecado, ele reconhece que também é pecador e se curva para levantar aquele que caiu. E olhando para essa realidade, nós temos aqui a primeira premissa desse texto, que a vida cristã, ela nem sempre vai ser tranquila, que nós teremos fardos pesados na vida. Mais do que isso, que alguns desses fardos serão tão pesados que nem sempre nós conseguiremos carregar sozinhos. Há algumas semanas atrás, nessa mesma série, nós falamos sobre confessem seus pecados uns aos outros. A gente falou sobre a iniciativa do crente maduro, quando peca, em procurar outro irmão. Em procurar outro irmão e confessar esse pecado, para que você encontre ali um companheiro de oração que te ajude na luta contra aquela tentação. Hoje nós estamos falando sobre a iniciativa do cristão espiritual quando vê um irmão em Cristo em pecado, um irmão em Cristo que está em pecado e não teve a iniciativa de buscar ajuda. Então, a responsabilidade do cristão maduro, ela precisa ser sempre ativa diante do pecado. Quando você está sendo tentado, você precisa confessar isso a Deus e a alguém. Quando você vê um irmão em pecado, se ele não tem a mesma atitude que a sua, já que você é maduro e tem buscado essa prática de compartilhar as suas tentações, as suas lutas com outros irmãos, você não pode ficar inerte diante, talvez, da imaturidade desse irmão. Você tem uma responsabilidade de confrontá-lo em amor, de forma humilde, de forma graciosa, mas você não pode ficar inerte. Um cristão espiritual não fica inerte. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele toma a iniciativa para ajudar outro irmão. Essa verdade bíblica joga por terra o pensamento individualista, o pensamento popular, de que cada um deve cuidar só de si. Pelo menos, isso não é uma verdade para aqueles que vivem a realidade do reino de Deus, aqueles que compõem a família de Deus. Paulo ainda completa, nesse trecho da carta aos Gálatas, dizendo que quando nós fazemos isso, nós cumprimos a lei de Cristo. E quando a gente entende isso, a gente consegue compreender a segunda premissa desse texto, desse trecho do capítulo 6. Você não pode ajudar a carregar o fardo de alguém se você não estiver bem próximo dele. Imagina só, eu ia dar o exemplo do Alan, mas o Alan é forte pra caramba. Fala assim, Alan carregando um saco de cimento nas costas. Se eu não estiver do lado do Alan, eu não vou conseguir dividir esse peso com ele. Não tem como eu ajudar o Alan com esse saco de cimento nas costas, se é que ele precisa de ajuda para carregar um saco de cimento nas costas, se eu não estiver ao lado dele. Se eu não estiver próximo. Então, o carregar o fardo uns dos outros só é possível quando há o quê? Comunhão. Porque o que Paulo está falando aqui, ele está falando como se colocar ao lado do outro e aplicar a sua própria força debaixo desse fardo, de modo que esse peso que o irmão está carregando sozinho seja distribuído entre vocês dois, aliviando o esforço daquele que você está disposto a ajudar. Isso implica em ouvir, ajudar, assumindo de forma física, emocional, espiritual o fardo do outro.
Por que um cristão espiritual faz isso? Por que Paulo está falando que um cristão espiritual deve fazer isso? Porque Cristo carregou os seus fardos na cruz. Porque um cristão espiritual compreende que Cristo carregou os seus fardos na cruz. Ao olhar para Cristo, o cristão vê o retrato mais perfeito do que é o amor. Ele nos amou e, por isso, carregou o nosso fardo na cruz do Calvário. Diante disso, irmãos, Deus espera que seus discípulos, seus seguidores, façam o mesmo e cumpram, assim, a lei de Cristo. A lei que se resume no amor ao próximo e não no amor egoísta. Você já percebeu que, se você olhar para os mandamentos, e quando a palavra de Deus diz que a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, todos aqueles mandamentos, todos aqueles pecados estão ligados à falta de amor a Deus e ao outro. Porque se eu tenho um ídolo, é porque eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas. Quando a lei diz não matarás, eu estou pecando contra alguém. É a falta de amor a alguém. Logo, se eu obedeço esses dois mandamentos, eu consigo obedecer toda a lei. Mas é interessante que Paulo, quando ele chega no versículo 5, desse texto que nós lemos, ele fala que cada um deve levar a sua própria carga. Ué, mas não era para compartilhar a carga? Só que você pode observar que, na versão que nós lemos, ele primeiro fala em fardo. Depois, no versículo 5, a palavra é carga. Em outras, eu achei em uma outra versão, Almeida, não sei se foi revisada, corrigida, eu não lembro qual exatamente, está invertido, está carga e no outro está fardo. O que a gente precisa entender é que, na verdade, Paulo usa duas palavras diferentes. Ele fala, no início, no versículo 2, desculpa, ele usa uma palavra que remete a um peso excessivo, onde nós não somos capazes de carregar sozinhos. No outro, ele usa uma outra palavra que também remete a peso, mas não tão excessivo quanto ele usa no versículo 2. O que Paulo está falando é que nós temos responsabilidades individuais, que nós não conseguiremos ajudar os outros nos seus fardos se nós não tivermos uma visão apropriada, correta de nós mesmos, e entendendo que nós também temos lutas, que nós também temos cargas. Essa é a razão que leva muitos cristãos a não levarem os fardos uns dos outros. A autoimagem distorcida. Os versículos 3 e 5, em essência, são uma discussão curiosa sobre humildade e orgulho. E no versículo 3, Paulo ele começa falando se alguém, ele começa com o se. Ou seja, se você cometer um erro delineado aqui, não será capaz de carregar o fardo de ninguém, como manda no versículo 2. Que ele fala assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ele coloca uma condição. Apontando que essa carga individual é diferente para cada um de nós. De alguma forma, são lutas que nós temos para que a gente possa servir a Deus. Nossa tarefa é entender isso e carregar esse fardo a fim de servir e glorificar a Deus em todas as coisas. Que ao mesmo tempo que nós precisamos estar preocupados
em carregar, em ajudar os nossos irmãos nos seus fardos, nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar da nossa própria carga pessoal. Porque nós seremos cobrados por Deus por aquilo que é nosso. E não por aquilo que é do outro, quando nós agimos com orgulho de comparação. Na verdade, nós somos cobrados por carregar essa carga individual para que nós tenhamos a capacidade de ajudar no fardo do outro, a fim de desenvolver dons, oportunidades, para ajudar o outro a vencer também os seus pecados. E por isso Paulo faz uma advertência dura quando ele diz: quem se considera em uma posição elevada, quem se considera ser alguma coisa não sendo nada, não podemos relativizar o fato de que nós não somos nada. Como o próprio Jesus fala em João 15:5, que sem Ele, nada nós podemos fazer. Precisamos de humildade centrada no Evangelho para suportarmos os fardos uns dos outros. O auto-engano acerca de si mesmo pode impedir o socorro aos irmãos. O cristão que se sente superior, se sente mais espiritual, mas abandona o fraco no seu pecado ou em dificuldade, na verdade, não é um cristão maduro e espiritual. Meu amigo, o pastor Sávio, ele tem uma mensagem sobre a passagem do bom samaritano, que eu acho muito interessante, onde ele fala ali sobre a lógica do reino de Deus. E ele fala sobre as 3 visões ali. A primeira, do ladrão. Qual é a visão do ladrão? O que é teu é meu. Não sei quantos aqui já foram assaltados, não é tão difícil na cidade do Rio de Janeiro, e o cara fala o quê? Perdeu. Aquele cara que estava ali na estrada caminhando, ele foi assaltado. Então, quem o assaltou, o ladrão, tinha a lógica: o que é teu é meu. Jesus, contando essa história, depois ele diz que aquele homem que foi assaltado, caído, machucado ali, passa por ali o quê? Alguns religiosos, conhecidos na época como levitas. E qual é a atitude daqueles homens? A indiferença. É a lógica do o que é teu e o que é meu. Você com seus problemas e eu aqui na minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a lógica do reino de Deus, que é a lógica ali exemplificada naquele bom samaritano por Jesus, é a lógica do o que é teu é meu e o que é meu é seu. O problema daquele homem se tornou o problema daquele samaritano. E os recursos daquele samaritano, os recursos materiais que ele pagou ali para aquele homem ficar numa hospedaria, comprou remédio, compartilhou com aquele homem. Então, o que era dele, o que é teu é meu, e o que é meu é seu também. A gente só vai conseguir compreender a nossa responsabilidade de carregar os fardos uns dos outros se a gente tiver essa compreensão da lógica do reino de Deus, onde o que é do próximo, o problema do próximo também é nosso problema. O nosso problema também é problema dos nossos irmãos. Mas todas as bênçãos que Deus me dá, Ele me dá de forma que eu possa compartilhar também com os meus irmãos. Para a gente não cair nesse erro, Paulo sugere uma autoavaliação diante de Deus. Em outras palavras, o cristão deve se comparar não com o outro, mas olhar para Jesus e se comparar consigo mesmo. Porque o modelo de homem perfeito, o único existente, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É comparar-se consigo mesmo diante de Deus e não com seu irmão. Em vez de abandonar o fraco, o cristão deve saber que também é fraco e pecador e que também foi ajudado por Deus. Ao mesmo tempo, o cristão deve saber, o cristão maduro, que Deus lhe pedirá contas da sua carga. O que Paulo tem aqui em mente
é que cada um, ao mesmo tempo que tem que carregar a sua carga, a sua missão, sem esquecer dos fardos pesados dos seus irmãos necessitados. E por que nós devemos fazer isso? Como nós falamos, porque Cristo levou os nossos fardos mais pesados na cruz. Caminhando para o final, já que a gente já enfatizou essa responsabilidade de carregar o fardo um do outro, eu queria perguntar ou meditar com vocês como nós devemos cuidar dos nossos irmãos, sendo um cristão espiritual, vivendo para levantar o irmão caído, não se limitando a observar o irmão caído, como a figura do fariseu ilustrada por Jesus na parábola do bom samaritano. Observar e não se envolver. Nós não, como cristãos maduros, também não podemos mudar de direção ao ver esse irmão caído. Muito menos falar desse irmão, espalhando a notícia, humilhando e ferindo ainda mais essa pessoa que já está caída. Paulo, que nesse caso, fala que o irmão ele não precisa de amputação, mas de restauração. Aí você pode se perguntar, mas Jesus, lá em Mateus 18, fala sobre a disciplina bíblica. E de fato ele fala. Mas o Senhor Jesus, ele fala da disciplina bíblica a partir da falta de arrependimento após 3 etapas. Após 3 etapas de tentativa de restauração. E após essas 3 etapas, o que Jesus fala é que nós entendemos que talvez aquele irmão, de fato, não seja um irmão. E o que ele precisa aprender, o que ele precisa ouvir, é a mensagem do Evangelho. Ele precisa de conversão, porque ele fala, trate como um publicano. Como que nós tratamos os não crentes? Nós pregamos o Evangelho. Aqueles que não fazem parte da família de fé, aqueles que não nasceram de novo, precisam do quê? Do Evangelho. O que Paulo está falando aqui é exatamente concordando com o que Jesus ensina em Mateus 18. Jesus, inclusive, fala que quando nós fazemos isso, quando nós confrontamos em amor o irmão que peca contra nós estamos, e ele se arrepende, nós ganhamos esse irmão. Então, quer ser um cristão espiritual, se envolva no ministério da restauração. Ao ver o irmão em pecado, não ignore, como se isso não fosse a sua responsabilidade, mas lembre-se que somos membros de um só corpo. E quando há parte desse corpo doente, todo o corpo adoece. Ao invés de ignorar, curve-se e ajude o irmão a se levantar com mansidão e humildade. Alguns cristãos não repartem o seu fardo porque pensam que, ao fazer isso, estão demonstrando um sinal de fraqueza. E, às vezes, preferem carregar o fardo sozinho, como um gesto de força e espiritualidade. Mas Paulo está afirmando que teremos fardos e que esses fardos não podem ser carregados sozinhos. Em resumo, disso tudo que nós falamos aqui, está a comunhão, em estar próximo, para que eu possa tomar a iniciativa em ajudar. Que nós devemos ter a sensibilidade em ver o outro carregando o peso e você dividir a carga. Se há algumas semanas atrás, no texto de Tiago, nós falamos sobre a iniciativa de quem está pecando, aqui nós vemos Paulo ensinando a iniciativa de quem vê o outro pecando. Sem Cristo, todos nós estávamos cegos em nossos pecados, estávamos iludidos na nossa forma de viver. Mas Deus em Cristo Jesus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa enviando Jesus para levar sobre os seus ombros a maior carga que estava sobre nós. E essa carga que nenhum de nós
seríamos capazes de carregar foi aplacada mediante aquilo que Cristo fez por nós, mediante a iniciativa de Deus em depositar sobre os ombros do seu Filho a carga que viria sobre os nossos ombros. Compreendendo isso, aqueles que são espirituais desenvolvem a sensibilidade em enxergar a carga dos outros irmãos e se colocar próximo para dividir esse peso. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tomou a iniciativa em nos salvar. Tomou a iniciativa jogando sobre os ombros do teu Filho a carga, o peso que estava sobre nós. Por isso nós somos eternos devedores ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos em missão, compreendendo que é nosso papel, como aqueles que tiveram a carga aliviada, o peso aliviado, temos a missão de sermos cooperadores nessa obra, dividindo a carga, Senhor Deus, daqueles nossos irmãos que estão em falta. Mas eu te peço também, Senhor, se há pessoas aqui que não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, que nessa noite elas possam compreender que, sem Cristo, há uma carga enorme sobre os seus ombros, mas que em Cristo essa carga é aplacada, que em Cristo a condenação é removida, e que a partir dessa realidade nós vivemos uma nova vida. Vivemos uma vida em comunidade, fazemos parte do Teu povo, somos reconhecidos como Teus filhos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.